Olá, turma. Eu me chamo Nélio, sou o professor agora de vocês nesse projeto. Eu estou pela manhã com a turma do segundo ano A e B e vou dar uma aula para vocês em modo mais resumido sobre o reino das plantas. Vamos começar. Reino plantae ou reino das plantas. Segundo a teoria atual, teriam evoluído de um ancestral prototista, que seriam as algas multicelulares. Sua classificação se baseia em diversos parâmetros que incluem anatomia, embriologia, ecologia, genética e bioquímica. Ao longo do tempo, diversos tipos de classificações foram propostos. Em muitos destes, as algas multicelulares eram colocadas como parte do reino das plantas. Na classificação no livro didático de vocês, que vocês utilizam, ela não é classificada assim, todas são prototistas. Atualmente há cerca de 300 mil plantas catalogadas. Elas costumam estar agrupadas em 4 grandes grupos, que seriam as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Gente, atualmente, 300 mil espécies, ela está falando assim por conta que todo tempo pode ter uma nova descoberta, ou seja, não pode variar bastante. Aqui, gente, eu tenho aqui um diagrama representando a origem e o parentesco evolutivo de todas as plantas. Aí nesse diagrama bem que tem alguns pontos vermelhos. Talvez aqui vocês não conseguem ver, mas bem aqui tem um, aqui tem outro e aqui tem outro. Esses aqui são características que vão sendo adquiridas ao longo dos anos, ao longo do tempo. Elas são chamadas de novidades evolutivas. Aqui estão, ó. Bem que nós temos o ancestral em comum, que seriam as algas. Bem que ancestral em comum, algas. Aí logo depois temos as briófitas. Seriam as hepáticas, musgos, etc. Como eu disse, olha, vejamos bem aqui, ó. Novidade evolutiva. Que passou das algas para isso aqui, ó, para as briófitas. Já é uma característica de coisa. As briófitas, elas são consideradas como as primeiras plantas que conquistaram o ambiente terrestre. Só que eu particularmente acredito que não seria exatamente isso. Por conta de que, para conquistar o ambiente terrestre, elas teriam que ser completamente independentes da água, o que não é o caso. Elas são extremamente dependente da água para reprodução e outras coisas também. Veja bem, já nas pteridófitas, bem aqui, que é com o passar dos anos, nós temos uma novidade evolutiva, outra novidade evolutiva, que seria os vasos condutores de seiva. Essa novidade, ela abriu um leque de possibilidades enorme. Eu vou explicar isso aqui depois com outro slide, porque lá é mais fácil de se mostrar algumas coisas. Aí depois temos a outra novidade evolutiva que apareceu já nas plantas com sementes, que são gimnospermas e angiospermas, que são a semente, que é um envoltório embriológico. As características das briófitas. As briófitas são organismos autótrofos de pequeno porte. Elas são multicelulares e se desenvolvem em ambientes úmidos. Como eu disse, elas são extremamente dependentes da água. Por essas características, elas são dependentes da água para sobreviver. São organismos eucariontes e pluricelulares e plantas avasculares. Sabe aquela questão que eu disse para vocês que elas depois delas apareceram os vasos condutores de seiva?
Isso significa que antes não havia esse tipo de característica, elas não têm vasos condutores. Ou seja, sem vasos condutores. A condução de líquidos nas briófitas é feita a partir do processo de difusão celular. Todas as plantas apresentam alternância de alteração de gerações em seu ciclo de vida. Aqui temos a classificação que plantas por questão sobre os vasos. Plantas avasculares são as briófitas e elas não têm sementes. E plantas vasculares temos pteridófilas, gimnospermas e angiospermas. E dessas, as gimnospermas e angiospermas elas possuem sementes. Aqui tem uma outra classificação e essa aqui mostra as ramificações. Temos um ancestral, alga verde ancestral, e tem outras ramificações: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. E aqui novamente mostrando as novidades evolutivas. Como todos aqui você já deve saber, briófitas ela não tinha, só tinha a questão que ela foi para o ambiente terrestre. Depois disso temos as pteridófilas, que apresentaram já a presença de uns vasos condutores de seiva mais elaborados, que eles apresentaram esses vasos condutores de seiva que possibilitaram um maior desenvolvimento, principalmente na sua estatura. As briófitas elas são diminutas, são extremamente pequenas, e isso acontece por conta da falta dos vasos condutores de seiva. Logo após isso, apresentaram as primeiras sementes, seriam nas gimnospermas. Todos sabem, gimnospermas são araucárias e pinheiros, sequoias também, se não me engano. No Brasil existe o pinhão, que é uma espécie de pinheiro que ele é muito característico no sul do Brasil. E logo após isso apresentaram as angiospermas, que seriam as plantas com flores e frutos que nós conhecemos. Nessa sim conquistou o ambiente terrestre. Isso aqui é uma evolução sistemática para conseguir o que eles queriam, que é o que ela queria. Era para conquistar o ambiente terrestre. As briófitas não poderiam ter conquistado por conta da sua dependência da água. As pteridófilas ainda estavam se desenvolvendo. Gimnospermas já tinham uma forma de reprodução mais diversificada, que seriam as sementes, só que elas são diferentes. As sementes das araucárias e pinheiros, por assim dizer, elas são rígidas, duras e não atraíam muita atenção de polinizadores e outros agentes que dispersavam as sementes. Então, apareceram as outras novidades, que seriam flores e frutos, que seria aí no C, que é para as angiospermas, que a flor atrai abelhas e outros polinizadores, e o fruto atrai outros, como aves e pequenos mamíferos. Tudo isso, todas essas novidades evolutivas, incluindo até o último, que seria flores e frutos, é para perpetuação da espécie, ou seja, tudo isso se deve à reprodução e manutenção das espécies. As plantas que apresentam características de transição do ambiente aquático para o terrestre são as características da briófita. Ela não apresenta esse tipo de coisa. Não possuem raízes e a absorção de água ocorre diretamente da superfície do corpo do gametófito, em contato com o substrato fixo no meio de estrutura denominado rizóide. Os vegetais onde
onde começam a diferenciação de tecido com a epiderme para a proteção com qualquer outro vegetal, são capazes de realizar fotossíntese, sendo autótrofos fotossintetizantes, ou seja, ela, como qualquer outra planta, ela produz seu próprio alimento através da fotossíntese. Como as algas possuem o corpo na forma de talo, sem raízes ou caule e folhas diferenciadas. Na questão da briófita, ela tem cauloide, filoide e rizoide, se não me engano. São plantas avasculares, ausência dos vasos. Os líquidos são conduzidos por difusão celular, ou seja, de célula para célula. Ela não tem os vasos condutores, então todo o nutriente e o líquido vai passando de célula para célula até completar esse ciclo, o que limita o tamanho desses vegetais. O transporte de água da célula, de célula a célula, é muito lento e as células mais distantes morrem desidratadas. São plantas comuns em locais úmidos, sombreados, que não recebam luz do sol diretamente. São sensíveis à poluição e a ausência dela indica a má qualidade do ar. É um bioindicador, ou seja, se você chegar num lugar e não encontrar um lugar que seja úmido, onde que é propício para a presença delas, e não encontrar briófitas, ou seja, musgos, esse tipo de coisa, provavelmente pode ser um indicador de que o ar ali pode estar poluído. Não é um lugar que está adequado para ela em questão de poluição. Aí tem um resumo aqui, gente. Tamanho diminuto. Avasculares não contém os vasos condutores. Estruturas falsas, que são o filoide, cauloide e o rizoide, que seria como se fossem folhas, o caule e a raiz, só que diminutos. São falsos eles são tipo estruturas falsas. Ambientes úmidos e sombreados. Fecundação necessita da água para se reproduzir. Dispersão realizada pelo vento, pelos esporos. Fecundação, a dispersão. São criptógamas. Estruturas reprodutivas não são visíveis. Flores. Não produzem flores, sementes e nenhum fruto. Protonema, planta jovem. Gametófito duradouro, haploide, N. Espermatófito, efêmero, diploide, 2N. Quer dizer que a forma duradoura dela seria o gametófito, que ele seria o haploide. As características das briófitas. As briófitas são organismos autótrofos de pequeno porte. Elas são multicelulares e se desenvolvem em ambientes úmidos. Como eu disse, elas são extremamente dependentes da água. Por essas características, elas são dependentes da água para sobreviver. São organismos eucariontes e pluricelulares. E plantas avasculares. Sabe aquela questão que eu disse para vocês que elas... depois delas apareceram os vasos condutores de seiva? Isso significa que antes não havia esse tipo de característica. Elas não têm vasos condutores. Ou seja, sem vasos condutores. A condução de líquidos nas briófitas é feita a partir do processo de difusão celular. Todas as plantas apresentam alternância de alteração de gerações em seu ciclo de vida. Aqui temos a classificação que plantas por questão sobre os vasos. Plantas avasculares são as briófitas e elas não têm sementes. E plantas vasculares temos pteridófilas, gimnospermas e angiospermas. E dessas, as gimnospermas e angiospermas, elas possuem sementes.
Aqui tem uma outra classificação e essa aqui mostra as ramificações. Temos um ancestral, alga verde ancestral, e tem outras ramificações: Bryopteris, Pteridopteris, Gimnospermas e Angiospermas. E aqui novamente mostrando as novidades evolutivas. Como todos aqui você já deve saber, Bryopteris ela não tinha, só tinha a questão que ela foi para o ambiente terrestre. Depois disso temos as Pteridófilas, que apresentaram já a presença de uns vasos condutores de seiva mais elaborados, que eles apresentaram esses vasos condutores de seiva que possibilitaram um maior desenvolvimento, principalmente na sua estatura. As briófitas, elas são diminutas, são extremamente pequenas, e isso acontece por conta da falta dos vasos condutores de seiva. Logo após isso, apresentaram as primeiras sementes, seriam nas gimnospermas. Todos sabem, gimnospermas são araucárias e pinheiros, sequoias também, se não me engano. No Brasil existe o pinhão, que é uma espécie de pinheiro que ele é muito característico no sul do Brasil. E logo após isso apresentaram as angiospermas, que seriam as plantas com flores e frutos que nós conhecemos. Nessa sim conquistou o ambiente terrestre. Isso aqui é uma evolução sistemática para conseguir o que eles queriam, que é o que ela queria. Era para conquistar o ambiente terrestre. As briófitas não poderiam ter conquistado por conta da sua dependência da água. As pteridófilas ainda estavam se desenvolvendo. Gimnospermas já tinham uma forma de reprodução mais diversificada, que seriam as sementes, só que elas são diferentes. As sementes das araucárias e pinheiros, por assim dizer, elas são rígidas, duras e não atraíam muita atenção de polinizadores e outros agentes que dispersavam as sementes. Então, apareceram as outras novidades, que seriam flores e frutos, que seria aí no C, que é para as angiospermas, que a flor atrai abelhas e outros polinizadores, e o fruto atrai outros, como aves e pequenos mamíferos. Tudo isso, todas essas novidades evolutivas, incluindo até o último, que seria flores e frutos, é para perpetuação da espécie, ou seja, tudo isso se deve à reprodução e manutenção das espécies. As plantas que apresentam características de transição do ambiente aquático para o terrestre são as características da briófita. Ela apresenta esse tipo de coisa. Não possuem raízes e a absorção de água ocorre diretamente da superfície do corpo do gametófito, em contato com o substrato fixo no meio de estrutura denominado rizoide. Os vegetais onde começam a diferenciação de tecido com a epiderme para a proteção com qualquer outro vegetal são capazes de realizar fotossíntese, sendo autótrofos fotossintetizantes, ou seja, ela, como qualquer outra planta, ela produz seu próprio alimento através da fotossíntese. Como as algas possuem o corpo na forma de talo, sem raízes ou caule e folhas diferenciadas. Na questão da briófita, ela tem cauloide, filoide e rizoide, se não me engano. São plantas avasculares, a ausência dos vasos. Os líquidos são conduzidos por difusão celular, ou seja, de célula para célula. Ela não tem os vasos condutores, então todo o nutriente e o líquido vai passando de célula para célula até completar esse ciclo.
o que limita o tamanho desses vegetais. O transporte de água da célula à célula é muito lento e as células mais distantes morrem desidratadas. São plantas comuns em locais úmidos, sombreados, que não recebam luz do sol diretamente. São sensíveis à poluição e a ausência dela indica a má qualidade do ar. É um bioindicador, ou seja, se você chegar num lugar e não encontrar um lugar que seja úmido, onde que é propício para a presença delas, e não encontrar briófitas, ou seja, musgos, esse tipo de coisa, provavelmente pode ser um indicador de que o ar ali pode estar poluído. Não é um lugar que está adequado para ela em questão de poluição. Aí tem um resumo aqui, gente. Tamanho diminuto. A vasculagem não contém os vasos condutores. Estruturas falsas, que são o filóide, cauloide e o rizoide, que seria como se fossem folhas, o caule e a raiz, só que diminutos. São falsos, eles são tipo estruturas falsas. Ambientes úmidos e sombreados. Fecundação necessita da água para se reproduzir. Dispersão realizada pelo vento, pelos esporos. Fecundação, a dispersão. São criptógamas. Estruturas reprodutivas não são visíveis. Flores. Não produzem flores, sementes e nenhum fruto. Protonema, planta jovem. Gametófito duradouro, haploide, N. Espermatófito, efêmero, diploide, 2N. Quer dizer que a forma duradoura dela seria o gametófito, que ele seria o haploide. As características das briófitas. As briófitas são organismos autótrofos de pequeno porte. Elas são multicelulares e se desenvolvem em ambientes úmidos. Como eu disse, elas são extremamente dependentes da água. Por essas características, elas são dependentes da água para sobreviver. São organismos eucariontes e pluricelulares. E plantas avasculares. Sabe aquela questão que eu disse para vocês que elas... depois delas apareceram os vasos condutores de seiva? Isso significa que antes não havia esse tipo de característica. Elas não têm vasos condutores. Ou seja, sem vasos condutores. A condução de líquidos nas briófitas é feita a partir do processo de difusão celular. Todas as plantas apresentam alternância de generação